Um bom dia aos irmãos e às irmãs, e que a paz de Jesus esteja conosco nesse dia maravilhoso dessa quinta-feira. Vamos mais uma lição maravilhosa, e o título de hoje fala assim: engrandecerei o seu nome. Aqui a gente, Deus falando que Deus ia engrandecer o nome de Abraão. Farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome e seja uma bênção. Gênesis 12, o verso 2. Interessante que a gente vê que o ser humano, ele sempre quis ter um grande nome, Não Abraão. Abraão, ele queria ser obediente a Deus, Mas a gente vê aqui no livro de Gênesis, capítulo 11, verso 4, disseram assim: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega até aos céus, e tornemos celebre ao nosso nome, para que não seja espalhado por toda a terra. Então o homem, naquela época, ele estava preocupado para que o seu nome não fosse apagado. Mas a gente vê que Abraão, ele estava preocupado para ser fiel e ser obediente a Deus. Então Abraão, ele estava sendo preocupado para ser obediente ao nosso Deus, E a gente vê também hoje pessoas que querem ter um nome famoso, quase milhares de seres humanos, Mas a gente vê que o nosso nome só se torna um grande nome quando nós se coloca sob a mão do Todo-Poderoso. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 4, o verso do 1 ao 5, fala assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, o nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obra, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras: Abraão creu em Deus, isso foi imputado por justiça. Ora, os que trabalham, o salário não é considerado como favor, sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé, é que foi atribuído com a justiça. A gente vê que Abraão, ele foi justificado, mas pela sua fé, pela sua obediência ao nosso Deus. Então Abraão, ele se colocou na mão do nosso Deus, para que Deus conduzisse a sua vida. No livro de Tiago, também aqui, no capítulo 2, o verso do 21 ao 24, fala assim: não foi por obra que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava justamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras a obra que a fé se consumou. E se cumpriu as Escrituras, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, isso foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obra e não por fé somente. Então a gente vê Tiago aqui dando uma grande explicação, que Abraão, ele não foi justificado somente pela fé e nem somente pelas obras, mas Abraão, ele era um grande cristão, ele tinha uma grande obra, e Abraão, ele tinha uma grande fé, e ele tinha uma grande confiança no nosso Deus.
Dificilmente um ser humano justo diante de Deus, para ele não ter uma grande obra, né? E a gente vê que Abraão, ele foi justificado diante de Deus pela grande obra que tinha e pela sua fé e pela sua confiança em Deus. Porque quando aquele sacrifício que ele foi fazer, ele não falou para Deus, olha, mas como vai acontecer isso? Não, ele somente, Deus falou e ele obedeceu, né? Abraão era um homem de fé, de grande fé. É um homem de tanta fé que nós deveríamos tomar para a nossa vida e nós ter essa grande confiança em Deus, não ficar, mas o que vai acontecer? Mas nós somente crer, a gente somente obedecer a palavra de Deus, obedecer às Escrituras, e a gente ter a nossa confiança em nosso Deus, e nós caminhar a nossa vida com grande confiança e fé, e deixar que Deus atue em nossa vida. Assim fez o patriarca Abraão. No livro de 1 Coríntios 4, o verso 9, fala assim, quando 1 Coríntios 4, verso 9, fala assim, 1 Coríntios 4, verso 9, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fosse condenado à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tantos aos anjos como aos homens. Então, a gente só temos que nos colocar na mão de Deus e temos só que confiar, só confiar, porque Deus que vai conduzir a nossa vida, né? Como foi no passado, como foi o que aconteceu com a igreja, né? A igreja primitiva, a igreja do seu início, como foi o início, assim vai ser também conosco. Nós só temos que colocar na mão de Deus e ter a fé que Abraão teve, né? Porque a gente sabemos que este mundo, né? Ele traz muitas coisas diferentes para a vida do cristão, mas aquele que conservar a sua fé como a fé de Abraão e querer ter um nome, mais um nome escrito no céu, no livro da vida, nós temos que ter uma grande fé viva, né? Diante do nosso Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 3, o verso 2, fala assim, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu nome e o meu novo nome, né? Ali a gente vê a promessa que Deus faz no livro de Apocalipse 3, verso 2, que Deus vai nos dar um novo nome e vai ser gravado sobre cada um daquele que vencer. Esse é o objetivo do cristão, né? Vencer para na Canaã celestial ele ter um novo nome. Que Deus nos abençoe e Deus nos proteja. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, te agradecemos por este momento, porque Deus deu o nome para Abraão. Deus colocou o seu nome, e o nome de Abraão permanece famoso até os nossos dias, até a volta de Jesus, porque ele confiou, ele se entregou, ele deixou cumprir-se nele a vontade do nosso Deus. Que o Espírito Santo de Deus deixe sobre cada um de nós cumprir a sua santa, bendita vontade. Coloque as bênçãos do céu, Deus, protege a nossa igreja. Nos caminha pelo poder do teu Santo Espírito.
nos livra do mal, perdoa o nosso pecado, é que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.